Já estamos de volta, estamos na nova temporada de 2019 do programa Mega Profissionais e vamos falar de um ano que está começando próspero. Pelo menos é a notícia que nós temos, né? Todo mundo está mais animado, todo mundo está mais feliz. Parece que o mercado está se movimentando mais. Mas vamos saber com exatidão esses números, saber exatidão essas expectativas com o nosso economista convidado, Dr. Danilo Sida. Por que doutor Danilo? Porque eu sou também advogado, não é isso, doutor? Advogado e sociólogo por formação. Advogado, sociólogo e economista. E professor. Professor por amor. Professor por amor, né? E um dos nomes mais convidados da imprensa no estado de Goiás, por ter uma credibilidade, uma sustentabilidade do nome e principalmente das informações que nos passa. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Eu que agradeço, é sempre um grande prazer participar da programação da Rede Mega. Doutor, 2019, tá todo mundo falando que tá legal, tá começando bem, com astral para cima. Quais são as perspectivas econômicas para esse ano? Se olharmos no retrovisor, né, considerando todo o caminhar que nós viemos aí de recessão econômica, é fato que o Brasil está galgando aí uma recuperação econômica, ainda que a passos lentos, mas está num processo de recuperação. E um processo de recuperação que vem marcado aí por redução de taxas de juros, redução de acesso a crédito, pois na medida em que o governo reduz, né, tivemos aí desde o governo anterior uma política econômica com sucessivas reduções da taxa Selic, na tentativa de reduzir o custo do crédito mesmo, o custo do crédito para os empresários, o custo do crédito para o cidadão que está numa condição de endividamento, que precisa refinanciar ali suas dívidas e voltar ao mercado consumidor. Então todas essas medidas já estão surtindo efeito. O governo federal, e aí digo em períodos passados, adotou medidas como, por exemplo, a liberação do FGTS inativo, foi uma injeção de recursos no mercado. É uma das tentativas para movimentar o mercado que já estava parado, recessão. Exato. Muitos que estavam numa condição até de inadimplência, de endividamento, saldaram suas dívidas, voltaram ao consumo. Então a economia volta a girar e as expectativas para o ano de 2019 são expectativas de recuperação, né? Tanto que o que se espera é que se continue este processo, essa sinergia, esse processo de recuperação econômica que o Brasil já... Nós ouvimos muita palavra crise nos últimos anos e ela se acentuou muito nos últimos 2 anos, né? E nós continuamos a sentir os reflexos dela. Embora vários economistas falem que nós passamos já pela crise, já saímos da crise, nós continuamos a sentir esse efeito. Por que a gente sente isso ainda? Ou será que a crise não passou? Olha, veja que o processo de recuperação da economia, ele não se dá da noite para o dia, né? Assim como um processo de desaceleração econômica não se dá da noite para o dia. Então, nós de fato vivenciamos um período de crise. Podemos dizer de crise, não só crise econômica, mas crise política. O Brasil passou por um processo muito recente de destituição do chefe do Poder Executivo, no caso o impeachment, um processo de impeachment. Crise política que também estava totalmente atrelada de corrupção, casos que vieram à tona, né, que de fato trouxeram de fato luz aí a uma série de atos que, enfim, depois foram revelados, mas que tiveram reflexos diretos dentro da expectativa do mercado, da expectativa deixa eu te fazer das expectativas econômicas. Desculpa te interromper, mas deixa eu te esclarecer uma dúvida de uma pessoa leiga, tá? Teve aqueles estouros todos de corrupção no governo, né? Isso se tornou público, as pessoas ficaram sabendo daquilo. Automaticamente cai a economia, dá um break ali na economia, para de se fazer movimentações. Eu não entendo o porquê disso exatamente. Porque, teoricamente, a partir do momento que se descobre essa questão da corrupção, as pessoas acabam ficando mais tranquilas. Pronto, chegou, agora não vai ter mais corrupção. Mas acontece o contrário, né? O mercado se retém, ele volta, né? Ele para completamente, segura tudo. Por que isso acontece? As pessoas ficam com medo, já não tem mais corrupção, então não tem jeito mais de ganhar dinheiro. Como é que é isso? Olha, Tancredo, o primeiro aspecto que podemos observar é que todos esses grandes escândalos envolveram empresas públicas. Desde a época do mensalão, quando falamos de mensalão, falamos de Banco do Brasil, falamos de Correios, que foram as grandes empresas, né, que
cujo capital, em sua boa parte, trata-se de capital público, que estiveram envolvidas dentro desses escândalos. O segundo episódio aí que teve repercussão na economia, o caso falando já do Petrolão, denominado Petrolão, também envolveu uma empresa pública. Então, a relação que se dá entre política e economia nesse contexto, aí falando de corrupção, porque são empresas cujo capital é, em sua boa parte, público, e é fato que para o mercado passa uma imagem de uma ausência de transparência, de uma ausência de governança. O Banco do Brasil, por exemplo, é uma sociedade de economia mista, tem ações em bolsa. Falando de Petrobras, de igual forma, existe também a cotização do seu contrato social, uma empresa que está na Bolsa de Valores. Então, na medida em que esses escândalos vêm à tona, isso representa uma desvalorização, inclusive, da própria empresa, as ações acabam caindo, porque é uma crise de confiança. Os investidores não se sentem seguros, né, de aportarem capital, de fazerem investimentos naquela empresa, haja vista toda esta situação. Agora, enfim, acredito que essa é a grande relação que existe. Mas na sua opinião, a crise já passou? A gente só está sofrendo aquele rescaldo da crise ou não? Olha, podemos, tecnicamente falando, recessão econômica ela se caracteriza quando você tem sucessivas quedas no produto interno bruto, né, no PIB. Então, assim, o Brasil ele já passa por um processo de crescimento econômico, embora esse crescimento, então podemos falar que saímos de um cenário de recessão, estamos entrando num cenário de recuperação, porém há muito ainda que caminhar, né? Estamos ainda num cenário de alto desemprego, a inflação está controlada. Que as pessoas querem saber, será que o desemprego vai diminuir? Porque é um fantasma hoje, né, na vida de todo brasileiro, né? Nós não tínhamos isso. Antigamente, há uns 5 anos atrás, se escolhia qual emprego você queria ficar, né? Hoje não, se pega o que tem. E olhe lá se tem, né? Nós acompanhamos na grande mídia aí filas quilométricas na porta de estabelecimentos que estão oferecendo emprego. E perceba que estamos na casa dos 2 dígitos, 12 milhões de desempregados, né? Estamos aí na casa, e o grande desafio é voltar o país aos trilhos, trazendo aí um grande movimento, uma expectativa nova aos empresários, de forma que esses empregos comecem a surgir. Agora veja, o que trava a nossa economia brasileira ainda são 2 grandes gargalos. Para o empresário, um deles é a questão tributária, que no Brasil é urgente uma reforma tributária. Aliás, o presidente Bolsonaro está com proposta de transformar num imposto único, né? Alguma coisa nesse sentido. O IVA. Existem várias roupagens que surgem dentro dessa discussão de reforma tributária, mas acredito que ao longo de 2019, 2 assuntos nortearão a pauta política no Brasil, que são assuntos extremamente vinculados à economia. O primeiro deles é a questão da reforma da Previdência, que já vem sendo discutido desde longa data. Isso virou novela já. Exato. E reforma da Previdência é um assunto correlato com o controle dos gastos públicos, né? Então, e a reforma tributária é um outro assunto que vai ganhar espaço na pauta política ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, e que se faz necessária, até mesmo para criar um ambiente de negócios mais favorável. Certo. Com 12 milhões de desempregados hoje no Brasil, o senhor estima em quanto tempo o mercado consegue reabsorver essas pessoas? Eu acredito que demandará tempo para sairmos dessa casa dos 2 dígitos. Sim. Agora, uma reflexão pode ser feita. Passamos por uma reforma trabalhista. Nós já estivemos aí tangenciando a 14 milhões de empregados. Hoje já estamos com um indicador um pouco melhor. Talvez isso decorra da própria reforma. Reforma trabalhista que trouxe aí uma nova roupagem a essa relação de trabalho. Agora, só o tempo dirá até que ponto esta reforma foi positiva ou não, né? Vez ou outra podemos perceber que temos um número menor de desempregados, mas talvez esta relação de trabalho ela está precarizada, um pouco mais precária. Eu vejo muito o Brasil indo na contramão dos grandes países desenvolvidos. Nós temos no Japão, por exemplo, uma carga horária de 15 horas, né? E no Brasil a gente está tentando uma carga de 6 para tentar absorver. Eu não acho que o caminho seja por aí.
não vejo o caminho seja por aqui. Quem tiver uma carga horária de 6 horas vai diminuir ali o valor do salário daquela pessoa. Né? A minha grande preocupação quando falamos aí de direitos trabalhistas é a figura da pejotização da pessoa física. Nós vemos hoje, é muito comum... O que é isso, pejotização? Então, é transformar uma pessoa física em uma pessoa jurídica. Ao invés de você construir uma relação de contrato de trabalho, uma relação trabalhista, estabelece uma relação contratual de pessoa jurídica com pessoa jurídica. Né? Tá. Seria então, aquele prestador de serviço com nota fiscal, que emite nota fiscal. Exato. Né? Normalmente se contrata o trabalhador, não na condição de uma relação com uma carteira de CLT, porém uma relação de contrato. E isso, por óbvio, representa para o trabalhador uma precarização de direitos. Né? E também para o empresário, é um risco muito grande. Porque aquele empregado ele não tem um vínculo trabalhista com a empresa, automaticamente não tem um compromisso ali com a empresa, de repente ele pode sair a qualquer hora. Exato. E temos uma série de novas relações que se constroem, até por novas relações econômicas. Cito como exemplo motoristas de transporte passageiro, aplicativos como Uber e outros. Veja, ele ali está exercendo uma atividade, obtendo uma relação até mesmo de trabalho, porém não há vínculo trabalhista nenhum com a empresa. E não há salário, há de fato uma remuneração, porém a este trabalhador não é assegurado direitos trabalhistas como férias, 13º. Então veja, são relações. Possível aposentadoria. Exato. Benefício da Previdência em caso de um acidente e uma profissão de risco, né? Pegar um carro, dirigir, não sabe se vai ter acidente ou não. Enfim, nós temos muito que evoluir, mas temos boas expectativas para 2019. Exato. Né? Temos esperança, que aliás nunca pode morrer, né, doutor? É fato. O senhor podia voltar aqui mais vezes para nos acompanhar, trazer para a gente novidades, nos manter informados nesse sentido. Tá? O convite fica aberto. O difícil é a sua agenda, né? O senhor conciliar a sua agenda aqui com a gravação do programa. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pela sua participação aqui no programa Mega Profissionais. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo.